Boa tarde a todos. Eu sou Lisete Verilo, sou diretora de combate à corrupção da Amarribo e estamos engajados na Consocial, a primeira Consocial, Conferência Nacional de Transparência e Participação Social. E essa conferência é uma conferência livre chamada pela Abrace. A Abrace é uma reunião de várias ONGs que trabalham o controle social. E o que é o controle social, né? Que acabou chamando essa conferência? Nada mais é do que a participação do cidadão no processo de gestão pública, se apropriar dos mecanismos que permitem a participação e com isso a gente fazer um controle, exercitar para que a gestão pública seja voltada para a necessidade do cidadão. Falando um pouquinho só da Amarribo, antes da gente entrar no eixo da Consocial, especificamente o eixo 2, do qual nós vamos estar falando. A Amarribo nasceu em 99 e na cidade de Ribeirão Bonito, que fica bem no centro do estado de São Paulo, e acabou liderando um processo de afastamento de dois executivos, né? Um em 2002 e outro em 2008, e conjuntamente também alguns vereadores acabaram sendo afastados em 2002, foi um, e 2007 mais 4. E essa experiência da Amarribo, que foi inédita, acabou promovendo o conhecimento da Amarribo nacionalmente e a busca por informação de como isso acontecia. A Amarribo acabou então se especializando na formação de pessoas que queriam fazer o controle social nas suas cidades. E hoje a gente tem então uma rede de ONGs, 219 organizações participando, buscando fazer com que suas cidades tenham uma administração pública, uma gestão pública com mais probidade, mais voltada para as necessidades do cidadão. Nessa rede, a gente teve, na formação dessa rede, a gente teve a parceria do IFC, Instituto de Fiscalização e Controle, que é uma ONG sediada em Brasília e que é formada por auditores da administração pública que emprestam para a rede Amarribo e IFC a sua capacitação técnica e nos auxiliam então a formar as pessoas e a fazer a gestão. Em 2011, a Amarribo passou a ser a Amarribo Brasil, porque ela fez a parceria com a Transparência Internacional e vai estar coordenando a 15ª Conferência Internacional, 15ª IACC, Conferência Internacional de Combate à Corrupção. Essa conferência acontecendo esse ano, somada à Consocial, somada à aprovação da ficha limpa, somada à aprovação da lei de acesso à informação, é quase um prêmio para nós que atuamos no controle social já há 12 anos, né, com essa nossa rede. Então, nós estamos num momento assim muito especial, eu diria, não só do fortalecimento da democracia, como da participação social mesmo, quer dizer, chamando a participação social, retomando o cidadão, retomando a sua capacitação para fazer cidadania, né? Nós ficamos muito alirrados desse processo, né? Durante todo esse tempo, principalmente pós-ditadura, e agora estamos num momento onde a gente está
retomando essa capacitação. Esse eixo, em especial da Consocial, que é o eixo 2, né? Mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade para controle da gestão pública. Ele traz para nós a importância que está se dando para a participação, porque o que a gente tem hoje como grande reclamação, tanto dos executivos quanto da própria sociedade civil, né? É que a sociedade não participa. São os executivos reclamando que eles fazem audiências públicas e que a população não vai, ou a população reclamando que os executivos e o legislativo chamam audiências públicas na última hora, colocando em horários que a população não pode participar. Então, quer dizer, nós temos que sentar e encontrar esse nosso momento de participar melhor. Pelo lado do poder público, disponibilizar os instrumentos que a lei nos faculta, em horários e em tempos divulgados, de forma que a gente possa trazer a participação. E pelo lado da população, se apropriar disso e efetivamente participar, né? A única forma que nós temos de fazer essa mudança é se apropriando desses mecanismos, porque senão nós continuamos e deixamos tudo como está, nas mãos de pessoas que vão lá defender interesses próprios e não interesse da população. Com o advento da ficha limpa, a gente vai ter um avanço significativo na qualidade dos nossos políticos fazendo política. Mas, de qualquer forma, a gente não pode se isentar da participação. O cidadão não pode se isentar dessa participação. Então, esse eixo é para discutir basicamente quais são os instrumentos que nós temos disponíveis que permitam, e são vários os instrumentos, como a gente vai ver, o processo que nós temos que fazer é um processo de escolha em quais eu vou participar, em quais eu dou o meu melhor participando, em quais eu contribuo mais, em quais eu influencio mais, mas efetivamente o grande avanço aí vai ser a gente trazer a sociedade civil para estar participando. Isso requer assim uma mudança cultural bastante grande por parte tanto do poder executivo, do legislativo, quanto da própria população, porque o poder público ele não está acostumado a permitir a participação, e por outro lado o cidadão não está acostumado a participar, então fica cômodo, né? Cada um no seu cantinho e as coisas continuam como elas estão. A nossa proposta é uma proposta de mudança disso, uma proposta corajosa que vale a pena a gente recuperar como é que foi o início disso, né? Como é que acabou acontecendo essa Consocial. No final de 2009, nós tivemos um fórum acontecendo em Brasília e participaram desse fórum cerca de 80 ONGs que pertencem à rede Abrace Amarribo, e lá assinamos então um abaixo-assinado, entregamos em mãos do ministro Jorge Rage, que prometeu analisar com carinho, e passado exatos um ano a conferência foi convocada. Quer dizer, nesse abaixo-assinado, o que nós pedíamos era a convocação da Conferência Nacional de Transparência e Participação Social, para que o tema passasse a ser discutido. Isso em si já era alguma coisa nova, né? Porque o que se tem normalmente é
Conferência da Saúde, Conferência da Educação, Meio Ambiente, né, que são as mais tradicionais. Mas, assim, uma conferência de transparência e controle social já era uma grande inovação. Quando fizemos a solicitação, não tínhamos ainda uma percepção se aquilo efetivamente aconteceria ou não. Mas aconteceu e está aqui. Quer dizer, estamos nesse momento realizando a conferência, que é um instrumento de participação conferido na Constituição e que, pela primeira vez, acontece com o tema transparência e controle social na administração pública. Então, estamos tendo um avanço bastante grande nisso. Quer dizer, só o fato da conferência acontecer, sem sombra de dúvida, vai nos dar ganhos nesse tema. E a proposta máxima da Consocial é a gente fazer o Plano Nacional de Combate à Corrupção, de Transparência, Combate à Corrupção e Participação Social. Um plano para 10 anos de execução. Vamos, então, falar um pouquinho sobre como deve estar acontecendo essa Consocial, né? Pelo Brasil todo, diariamente a gente tem recebido notícias que as conferências estão acontecendo nos municípios. A partir de março, principalmente, elas começam a acontecer nos estados. Então, aí nós vamos ter a conferência estadual. Todas as propostas dos municípios vão ser encaminhadas para cada estado. Cada estado vai fazer a sua conferência estadual e 18 a 20 de maio a gente tem, então, a Conferência Nacional acontecendo em Brasília. E aí, só retomando, quer dizer, em maio a gente tem a Conferência Nacional em Brasília e em novembro a gente tem a Conferência Internacional também em Brasília acontecendo. Então, quer dizer, esse ano é um ano que promete muito para os atuantes na área de controle social. Mas, assim, não queremos a participação só dos atuantes, né? Queremos a participação do cidadão. E todo mundo pode participar, de alguma forma, em algum desses mecanismos que a gente vai tá falando, que a lei nos faculta ou que a sociedade civil encontrou como forma de se manifestar, de participar. O objetivo principal, então, só retomando, da conferência, da Consocial, promover a transparência pública, estimular a participação da sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública, contribuindo para um controle social mais efetivo e democrático. Por que se fala tanto hoje em controle social, né? Quer dizer, o tema ele é controverso, né? Quer dizer, alguns jornalistas até criticam o nome controle social, que dá uma ideia de alguém controlando alguém, que pode trazer um sentimento, algum desconforto e tal. Mas controle social, nós estamos falando da sociedade controlar a coisa pública, controlar a administração pública. Por quê? Porque a administração pública, ela, na hora que ela é pública, todos os cidadãos são acionistas. Então, eles necessitam ter informação, eles necessitam ter prestação de contas, eles necessitam acompanhar se o seu dinheiro pago com impostos do contribuinte estão sendo bem aplicados. Se a gente fizer uma comparação com a administração privada, tudo isso acontece na administração privada. O conselho ou o presidente de uma administração, de uma organização privada, o que ele faz? Ele acompanha todos os relatórios de gestão, ele quer saber da contabilidade, ele quer saber dos investimentos, ele quer saber quanto é que ele tem no banco, se o dinheiro foi bem aplicado, se vai ter retorno, se as pessoas estão se sentindo bem, né? Então,
esse é o paralelo com a coisa pública. Quer dizer, nós somos os acionistas da coisa pública. Então, nós temos que ter essas informações. Nesse sentido, a lei de acesso, também fantástica, vai trazer um avanço bastante grande para que a gente passe a ter essas informações sem que a gente tenha que passar pelos constrangimentos que a gente tem hoje ao solicitar informação, né? Ao solicitar informação hoje para a administração pública, é como se a gente estivesse fazendo uma afronta ao executivo, ao legislativo ou até ao judiciário, né? É como que... Por que você quer a informação, né? Então, nós temos que ter aí uma mudança cultural dos administradores para entender que a informação que eu estou pedindo é a informação que já deveria estar disponível para mim. E pelo lado do cidadão, ele não se inibir a pedir qualquer informação que ele tenha necessidade ou que ele sinta como importante ou que por algum motivo está criando dúvidas para ele. O controle social, então, ele se fortalece nessa liberdade de informação, nessa transparência. A democracia se fortalece com essa forma da sociedade se organizar. O controle social, ele começa a aparecer e a se fortalecer com o próprio fortalecimento da democracia. Então, você acaba tendo mais liberdade de expressão, você pode falar mais coisas, você tem mais transparência. À medida que isso vai acontecendo, mais denúncias de corrupção vão acontecendo, mais indignação do contribuinte também começa a aparecer como consequência de mais denúncias. Então, a gente está mais ou menos nesse rolo compressor acontecendo. Isso acaba exigindo mais dos órgãos de controle, né? Os órgãos de controle hoje, eles estão acompanhando essa evolução da sociedade, essa exigência da sociedade e percebem, sabem que eles não têm condições de dar conta sozinhos. Então, o apoio que os órgãos de controle têm pedido ao cidadão é a participação, né? Como nós podemos apoiar os órgãos de controle? Podemos apoiar participando, enviando informações que auxiliem as pesquisas deles. Eles não têm braços para fazer isso nos 5.564 municípios do Brasil. Acabam priorizando, de alguma forma, as informações para buscar, de acordo com várias agendas, né? Às vezes é uma agenda pública, algum escândalo que estoura, mas eles têm também alguma agenda mais estruturada para cumprir, com sorteios de quais os municípios que vão ser fiscalizados e tal. Mas, de qualquer forma, os braços são curtos só para os órgãos de controle. Então, se a sociedade não participar, a gente acaba aí tendo uma deficiência nessa atuação que necessita ser cuidada, né, pelo cidadão. Como mecanismos de participação social, então, quer dizer, como é que eu participo, como é que eu posso dar a minha contribuição? Então, temos várias, eu vou começar falando aqui, ouvidorias. As ouvidorias são canais direto de diálogo com o cidadão, tanto individual quanto para grupos e tal, para as ONGs, né? E tem objetivo principal possibilitar o cidadão buscar informação, avaliar, criticar, aperfeiçoar os serviços e as políticas públicas. Então, é um canal onde o cidadão pode entrar.
Não vamos nem entrar no mérito se as ouvidorias estão funcionando bem ou não. Algumas funcionam melhor que outras. Mas, efetivamente, quando o cidadão começa a buscar, a participar, eles são obrigados a se estruturar para dar informação para o cidadão. Temos que fortalecer, sim, os canais aí de denúncia, né? Principalmente para as denúncias anônimas. Então, acho que na Consocial, uma das propostas que a gente pode estar colocando é essa, quer dizer, o fortalecimento dos canais para as denúncias anônimas, uma vez que existe uma ameaça implícita em qualquer denúncia, que nem sempre consegue ser cuidada pelo Estado, né? Então, a denúncia anônima pode facilitar e dar a informação que os órgãos públicos possam estar pesquisando, além de encorajar o cidadão a fazê-la, né? Um outro espaço, as conferências, exatamente como essa que está acontecendo agora, que talvez por eu militar na área, né, mas eu vejo como uma das conferências mais importantes dos últimos tempos, né? Sabemos que as conferências se intensificaram nos últimos anos. A Conferência de Saúde, por exemplo, tem um dado que está no próprio site da Consocial, né? Foram realizadas já 32 conferências desde 1937 na saúde. 21 delas aconteceram após 1988, após a Constituição, né, de 88, e aí o nosso questionamento é, né, por que a saúde nesse país não está melhor com tantas conferências que já aconteceram? Nós temos coisas boas das conferências de saúde, né? Temos o próprio nascimento, a criação do SUS, Serviço Único de Saúde, mas estamos ainda longe de ter uma saúde da qual a gente possa se orgulhar, uma saúde pública. E aí alguém pode questionar, né? Mas então vale a pena fazer conferência? Vale a pena participar de conferências? Se demora tanto ou se as nossas propostas não são implementadas, né? Eu tenho absoluta certeza que sim, que vale a pena sim, porque houve evolução, é claro, e mesmo na área de saúde, desde dessas 21 após 88, mas acredito que a intensificação da participação do cidadão pode acelerar esse processo de implementação das propostas. E aí já entra uma outra proposta, né, para a Consocial, que é a gente, de alguma forma, garantir um monitoramento de todas as propostas que vão acontecer e marcar um prazo para que efetivamente a gente tenha uma resposta mais forte dos poderes que vão estar recebendo essas propostas e que devem, então, dar encaminhamento, né? Temos propostas para judiciário, legislativo e executivo. Então, esse encaminhamento deverá ser dado por eles. Mas, se não tiver efetivamente a pressão da sociedade civil, a gente pode ter uma demora nas implementações, como talvez aconteça com as propostas das conferências de saúde, né? Outra coisa, nós temos também criada ainda pela Constituição de 88, né, mesas de diálogos, fóruns, audiências públicas e consultas públicas para discussão de temas. Então, isso acontece de uma forma ampla por todo o Brasil, acho que é o que mais acontece, embora o público que atraia não seja um público amplo, né? Acaba atraindo mais o público voltado para esses temas ou aqueles que estão mais inseridos na discussão do tema. Então, não traz ainda a participação ampla da sociedade, não envolve
todos os bairros de uma determinada cidade. Então, mas de qualquer forma é um dos mecanismos hoje que é mais utilizado de participação pública. Qualquer cidade, mesmo pequena, já fez algum fórum, algum encontro, algum diálogo sobre um dado assunto. Temos como intensificar esse mecanismo, uma vez que ele é mais simples, com custo baixo, e onde você tem uma participação maior de patrocinadores e tal para a realização dos mesmos. Temos também como instrumento de participação o referendo, o plebiscito, que pela Constituição solicitam a participação do cidadão mediante voto, voto secreto, né? Mas no plebiscito você vai se posicionar em relação a um determinado tema para ele entrar em execução. No referendo você vai se posicionar pós uma decisão já tomada. Temos ainda as audiências públicas. Essas de extrema importância, e no orçamento participativo, por exemplo, você tem a obrigação na lei para que as audiências públicas aprovem, então, o orçamento. Mas a audiência pública, hoje, ela não é um instrumento consolidado, porque faltam alguns ingredientes para ela, que também a gente pode colocar como proposta na Consocial. Elas não são divulgadas com antecedência, muitas vezes elas são até fazem mudança de horário ou de local para que as pessoas efetivamente não compareçam na audiência, e aí aparece lá meia dúzia de pessoas que assinam a audiência pública e acabam validando temas de extrema importância. Então, o que a gente pode colocar na Consocial? Uma audiência pública com ampla divulgação, ampla participação, paridade, né? Então, não se pode aprovar tema importante nenhum que a gente não tenha a paridade na audiência pública considerada. E aí, a paridade, um exemplo de paridade é a própria Consocial, onde a gente tem lá 60% tem que ser da sociedade civil, 30% do poder público e 10% de conselhos. Esse é um exemplo de paridade que a gente pode sugerir na Consocial. Mas então, eu incluiria audiências públicas com pelo menos 15 dias de antecedência, com ampla divulgação em todos os canais de comunicação possíveis da localidade, ou seja, rádio, carro de som, alto-falante das igrejas, jornal, blogs, e efetivamente outros instrumentos oficiais que tenham. Mas quando eu estou falando ampla participação, eu tenho que fazer uma busca na minha localidade. Como é que eu atinjo todos os meus bairros? Como é que eu me comunico com todos os meus bairros para poder fazer a chamada? E além disso, ainda dá uma ligadinha para cada um dos líderes de bairro, líderes de igreja, principais organizações da cidade, para ver se eles receberam a informação da audiência pública. Então, dessa forma, eu tenho absoluta certeza que a gente traz a população para participar da audiência pública. E aí, nós não vamos ter o prefeito ou a Câmara reclamando que eles chamam a audiência pública, mas que ninguém participa, né? A audiência pública é um instrumento fortíssimo de participação, porque ele é um momento onde está se decidindo a vida do cidadão com a aprovação de leis.
Nós não podemos eleger os nossos representantes e deixá-los fazer tudo aquilo que está na cabeça dele. Então, o momento da gente influenciar é esse momento. É o momento de você estar nas audiências públicas ou estar nas sessões de Câmara, onde efetivamente assuntos de extrema importância estão sendo discutidos. As sessões de Câmara é outro mecanismo aí. Nós temos sessões de Câmara acontecendo em horários totalmente impróprios para a participação do cidadão. E aí, o cidadão não participa. É claro que não participa, ele está trabalhando naquele horário. Então, nós temos que colocar as sessões de Câmara em horário que o cidadão possa estar participando. Outros instrumentos. O próprio orçamento participativo. O orçamento participativo, ele prevê a gente identificar as necessidades de cada bairro para poder fazer o orçamento, colocar na LOA, fazer o orçamento considerando a necessidade de cada bairro. Cada bairro tem uma necessidade específica e a lei prevê isso. Como que eu vou dizer que eu sei o que cada bairro precisa? Mesmo um vereador que conheça muito, que esteja muito presente nos bairros, ele não garante que ele sabe tudo. Então, quem tem que dar essa necessidade é o cidadão. E antes da gente fazer o orçamento, temos que fazer uma audiência pública para buscar a necessidade daquele bairro. E aí vai fazer o orçamento e depois volta com outra audiência pública para mostrar para a população, olha, aquelas necessidades que foram levantadas, né, o orçamento está contemplando isso e mais aquilo. Não temos orçamento para contemplar aquilo outro, né? E aí sim a população vai estar aprovando e decidindo se ela está de acordo com aquilo que foi contemplado no orçamento para o próximo ano. Os conselhos de políticas públicas são espaços institucionais, também previsto em lei, para fiscalizar as pastas, as respectivas pastas por assuntos. Nós temos os conselhos mais comuns, né? Conselho de Saúde, Conselho de Educação, do Meio Ambiente, de Segurança, da Criança e do Adolescente, Antidrogas, e esses são os mais comuns, da mulher, né? Hoje Dia da Mulher, né? E os conselhos, hoje, eles têm um papel extremamente importante. Por quê? Porque é um papel de fiscalização daquela pasta. Mas a gente tem uma dificuldade bastante grande de encontrar um conselho funcionando exatamente como ele está concebido pela lei. Então, hoje os conselhos não são eleitos com paridade, não são eleitos pela sociedade, eles acabam tendo pessoas indicadas, cooptadas pelos executivos ou pelo legislativo, e aí eu tenho uma distorção da função da atividade do conselho. Os conselhos podem ser consultivos, deliberativos, fiscalizador ou simplesmente mobilizador, mas a atuação deles está longe de ser aquela pela qual foi previsto. É claro que com exceções, tem alguns conselhos atuando muito bem. Nós temos um dado do IBGE que existem 4,88 conselhos, em média, para os 5.564 municípios brasileiros. Isso em média, né?
Se nós temos 5 conselhos para cada município brasileiro, e se eles estivessem funcionando efetivamente bem, nós teríamos um ganho de qualidade na administração pública que sem sombra de dúvida, elevaria o Brasil a um patamar de qualidade de administração incomparável. Mas não é isso que a gente vê. Nós temos 70% dos municípios brasileiros têm menos que 20 mil habitantes. E são esses os que mais sofrem, né? Porque são nesses locais onde se tem menos conselhos, onde se tem menos audiências públicas, onde não se tem orçamento participativo, onde não se tem sessão de Câmara aberta, transparente. Então, eu estou falando de 70% dos nossos municípios. Eu acho que um grande ganho da Consocial é a gente trazer a participação desses municípios com menos de 20 mil habitantes. Nas cidades maiores, a gente tem uma participação maior. Nós temos, de alguma forma, sempre sobra tempo para um ou outro membro participante estar presente. Mas nas cidades menores é um desafio. Na Consocial, qual a nossa contribuição? Buscar a garantia de que os conselhos participem conforme a lei, que sejam isentos, que tenham um coordenador, um presidente isento, que não seja indicado ou colocado pelo executivo, mas votado por seus membros, que eles funcionem bem e que sejam de alguma forma monitorados, acompanhados no seu funcionamento, e que se não estiverem funcionando bem, que se estiverem só coletando a assinatura da ata, em vez de efetivamente fazer reuniões, e não estiverem efetivamente fiscalizando a pasta, o orçamento daquela pasta, que se suspenda o envio de verbas para aquela pasta. Enquanto o conselho não estiver funcionando nos moldes da lei, não recebe verbas, né? Então, isso vai obrigar o executivo a incentivar o funcionamento dos conselhos conforme a lei. E, além disso, uma outra coisa que nós podemos também colocar como proposta na Consocial são a gente ter mais indicadores de qualidade que os conselhos possam manusear, acompanhar, monitorar, gestionar. Nós não temos indicadores de qualidade por pasta. Então, indicador de qualidade é qualquer índice que você meça de tempos em tempos para ver se está havendo melhoria ou não daquele determinado assunto. Então, nós temos que ter uma gama de indicadores de qualidade que os conselhos possam estar gerenciando, divulgando, opinando, né? E isso simplesmente é fora da pauta, né? Ele não existe na pauta dos conselhos hoje. Outros mecanismos de participação e controle social, as associações, as ONGs, né? Como nós temos as ONGs da Rede Abrace e da Marribo e uma série de outras, que, né, nós temos outras redes, a rede do voto consciente, nós temos a rede das cidades sustentáveis, e cada uma dessas redes mesmo, elas têm mais uma série de outras organizações girando em volta delas, todas elas trabalhando por uma sociedade melhor, por um meio ambiente mais sustentável, e pela participação efetiva da população em aplicação das verbas públicas, de acordo com a necessidade que a própria população visualiza
e não a necessidade que o executivo ou o legislativo pensa da cabeça dele, ou pior do que isso, né? Lutando também para que não haja desvio das verbas públicas. Então, as associações, os sindicatos e as ONGs têm dado uma contribuição, sem sombra de dúvida, muito forte para que a administração pública seja mais efetiva. Lembrando de novo, né, quer dizer, a própria Consocial, ela está existindo por esse motivo. Quer dizer, foram um grupo de ONGs, de associações e de conselheiros reunidos que assinaram o abaixo-assinado pedindo para que a Consocial acontecesse. E ela está acontecendo. Então, aí já tem uma prova efetiva, né, de quanto a gente pode influenciar nesse sentido e avançar, né? Bom, continuando, então, queríamos falar sobre outro mecanismo, que são as leis de iniciativa popular, que a Constituição de 1988 assegurou aos eleitores o direito de apresentar projetos de lei de iniciativa popular. E isso constitui uma participação direta da sociedade. Como exemplo dessa participação, nós temos a Lei 9840, que é a lei de compra de voto, que já está valendo, né, desde as últimas eleições, e que promoveu também a cassação de inúmeros candidatos ou até de eleitos, né, já prefeitos e vereadores. Temos também a ficha limpa, que é o nosso maior ícone, maior exemplo em termos de lei de iniciativa popular, onde 1,5 milhão de assinaturas foram conseguidas num prazo relativamente muito mais curto, né? Enquanto a 9840 a gente demorou quase 9 anos para conseguir tantos votos, na ficha limpa a gente conseguiu em menos de 2 anos. E agora o que a gente pode agregar isso na Consocial é estendendo a ficha limpa para os cargos de confiança e para o judiciário. Então, acho que essa é uma proposta que não pode faltar na Consocial. Uma outra proposta que a gente já tem alguns municípios que já fizeram a sua lei nesse sentido, mas que para os nossos parlamentares ainda necessitam, né, principalmente em Brasília, nas assembleias legislativas, é o voto aberto. Nós temos que conhecer a forma de pensar e de votar dos nossos parlamentares, aqueles parlamentares que nós escolhemos para nos representar. Então, nós precisamos saber como eles estão votando as questões e se essas questões estão em sintonia com as coisas com as quais a gente pensa, a gente defende e a gente entende na nossa forma de se relacionar. Então, quando os nossos parlamentares votam, principalmente questões polêmicas, o voto secreto está barrando a oportunidade da gente conhecer a atuação desse nosso parlamentar. Então, temos que defender o voto aberto no Congresso e nas assembleias. Sabemos que alguns municípios já aprovaram, né? Ribeirão Bonito, por exemplo, é um município que eu sei que já tem o voto aberto na sua Câmara de Vereadores. E a outra também, que não foi lei de iniciativa popular, né? Foram um grupo de organizações, de
de pessoas, de interesses, que acabou levando à aprovação da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei extremamente importante, que vai agregar muito nos próximos anos com a sua implementação, para que a gente tenha mais transparência e previna realmente atos de improbidade e de corrupção. Então, as leis de iniciativa popular, ou aquelas que não necessariamente sejam de iniciativa popular, mas que tenham um apoio na sociedade bastante grande, elas devem ser incentivadas ou devem ser participadas, influenciadas, apoiadas pela sociedade civil. E a forma de fazer isso é através dos mecanismos que estão disponíveis, né? Enviando e-mail para o seu parlamentar, assinando os abaixo-assinados, tanto online quanto no papel, telefonando para os parlamentares que a gente tenha mais relacionamento, escrevendo, né? De alguma forma a gente tem como manifestar se estamos ou não de acordo com aquilo que está sendo discutido no Congresso. A Marribo normalmente acompanha e sempre está passando essa informação, né, no seu site ou por sua rede, de forma a assegurar que as pessoas conheçam o que está acontecendo e possam participar, possam manifestar a sua posição. Mas é importante participar, né? É importante não se ausentar dessa responsabilidade, porque a gente está aqui decidindo nosso futuro e das novas gerações, né? Um outro mecanismo que também é extremamente importante é a própria mídia e o jornalismo, né? Hoje nós estamos conhecendo uma nova forma de fazer jornalismo, que é pela internet, e que está tendo um retorno extremamente rápido para o cidadão, principalmente para o cidadão ativista, o cidadão participante. Então, cada vez mais a internet está sendo utilizada para você divulgar, reivindicar a população, né? E mobilizar a população para estar participando. Então, é um mecanismo novo e que principalmente insere o jovem na política, nesse envolvimento que o jovem estava ficando um pouco de fora mesmo, né? Ele não vinha participando tanto como a gente tinha nos anos 70, 80, passado algumas décadas, aí o jovem se ausentou ou deixou isso para os pais, para as outras gerações. Então nós estamos assistindo a volta desse jovem pela internet. Então, um movimento bastante interessante e que nos dá opção, né? Quer dizer, se a tua opção, de repente a tua facilidade é maior pela internet, então vai por ela, né? O importante é a gente encontrar qual é o melhor mecanismo, aquele que eu consigo participar mais e contribuir mais e me sentir melhor, né, participando. Os blogs, os blogs que os próprios cidadãos têm para colocar suas informações, suas opiniões, ou os blogs dos próprios políticos. Então, também é uma forma, né, de você entrar, deixar sua opinião
de alguma forma influenciar, exercer essa tua cidadania. Quer dizer, quais são os caminhos que eu tenho, quais são os mecanismos que eu tenho para exercer a minha cidadania. Então, esse é mais um, né? Nós temos que considerar que a lei de acesso aprovada, ela agora necessita implementação. E essa implementação, ela vai depender muito da sociedade civil, de quanto a sociedade civil vai pressionar para que a sua implementação seja mais ágil, mais rápida e com mais qualidade de informação. Quer dizer, que tipo de informação eu quero ter, eu quero receber? Existe um padrão mínimo, eu acho, que pode ser ditado pela Controladoria Geral da União, com o modelo de portal de transparência que eles já têm, mas independente disso, em cada município a gente pode ter uma clareza maior, que tipo de dado, de informação eu quero ter disponível. O momento da gente influenciar é agora, é na implementação da lei. Ela acabou de ser sancionada pela presidente Dilma em 18 de dezembro, se eu não me engano, de 2011. Então, quer dizer, nós estamos aqui no prazo vencendo, né, 180 dias para que essa lei entre em vigor. A maioria dos municípios ainda tem total desconhecimento sobre isso. Então, acho que é muito importante o cidadão se apropriar disso e influenciar para que a gente consiga ter a melhor implementação dentro dos municípios. E o que é básico, essencial, primordial, é a gente ter a lista de pagamentos, de todos os pagamentos da prefeitura, e a lista de todas as despesas, de todas as receitas também, né? Com nome, CGC, endereço, razão social completa, valores e motivo da despesa. Então, isso é básico que precisa constar. Mas, além disso, tem muito mais coisa importante aí para estar disponibilizando, para a gente estar cruzando dados, fazendo análises. Então, essa implementação de acesso, a proposta que pode surgir na Consocial é isso, uma ampla base de informações, de dados abertos, para que o cidadão possa se apropriar desses dados, fazer as suas análises, fazer as suas verificações e, se for o caso, então, representar o Ministério Público. Os portais de transparência do Executivo, Legislativo e Judiciário também hoje tem um bom nível de transparência, né? Alguns portais, acho que o mais transparente é o da CGU, que é o portal da transparência, mas temos muito para avançar ainda, principalmente no judiciário. Então, acho que temos que abrir toda a caixa preta do judiciário com informações, né? Então, mecanismos para isso. A lei de acesso ela vai abranger os três poderes. Uma outra coisa que pode ser mais um mecanismo que ajude o cidadão a eleger melhor os seus representantes, são os candidatos colocarem as suas doações em tempo real na internet, e além disso a gente ter uma ampla base de dados da vida do candidato disponibilizada à sociedade. É claro que o candidato não vai disponibilizar dados a respeito dele próprio
que possam constrangê-lo, né? Então aí teriam que ser duas bases de dados, né? Uma base de dados é o candidato disponibiliza quais as suas doações em tempo real, para que o eleitor possa fazer o seu juízo, e em uma outra base de dados, que provavelmente o governo poderia colocar, ou a sociedade civil, seria ampla base de dados dos candidatos, né? Como nós temos um modelo, né, do Excelências no site da Transparência Brasil e tal, lá tem uma ampla base de dados de candidatos. Uma outra coisa seria a gente também solicitar que o governo tenha a lei de metas, ou seja, entrou, ele tem um prazo de 90 dias para fazer o plano de metas do seu governo, e todas as suas promessas de campanha, elas têm que constar nesse plano de metas. E ele tem que ser prestado contas ao final do seu mandato à sociedade. Então, a gente fazer o link, né, fazer a conexão daquilo que ele fala em campanha e transformar isso em meta. Então, tudo que ele prometeu, ele vai ter que colocar no planejamento, colocar no orçamento e vai ser cobrado por isso. Um outro mecanismo que a sociedade civil tem usado também é o compromisso público de candidato. E o compromisso público é um pouquinho diferente das promessas de campanha. O compromisso público é aquilo que eu, enquanto cidadão, quero ver realizado por qualquer um dos candidatos que ganhar a eleição. Então, eu vou fazer um plano, enquanto cidadão, daquilo que eu quero ver realizado. E vou submeter isso a todos os candidatos. Durante a fase de campanha, eles assumem um compromisso público de que, se eles forem eleitos, eles vão realizar todo aquele plano que está dado pela sociedade civil. Todos os candidatos juntos assinam esse compromisso. E aí, não estou preocupada com quem vai ganhar, eu estou preocupada com o plano que eu quero que seja executado por qualquer um deles que estiver dentro. Enquanto mecanismo ainda de participação e controle social, nós temos que trazer uma ampla formação para o cidadão participar. A Consocial ela está trazendo um processo de conscientização bastante grande para um público que de alguma forma tem alguma intimidade com o tema. Mas nós ainda temos que dar mais formação para que a gente tenha mais participação. Então, acho que temos que ter alguma proposta nesse sentido, né? Nós temos a ditadura, acho que deixou o cidadão um pouco distante do processo de conscientização política, da importância de participação dele, que a política não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa. Por quê? Porque ela lida com o bem comum. Se duas pessoas estão conversando, elas estão fazendo política. Então, a política, ela acabou sendo distorcida por maus políticos, mas a essência da política é a gente trabalhar o bem comum. Então, nós temos que ter essa formação do cidadão, né, para ele poder ter essa participação como alguma coisa do dia a dia, é alguma coisa que no dia a dia é extremamente importante e eu me sinto bem fazendo, participando e tal.
Temos um problema bastante sério que hoje nós temos as pessoas que atuam mais, que são mais ativistas no controle social, que promovem mais a prevenção e o combate à corrupção, essas pessoas sofrendo ameaças e até casos de terem tirado a vida mesmo, né, como 3 jornalistas que morreram nos últimos 6 meses. Então nós temos que ter também um mecanismo de proteção ao cidadão que atua no controle social. Seja ele cidadão comum, seja ele conselheiro, seja servidor público, servidor dos órgãos de controle, nós temos que, de alguma forma, ter um mecanismo de proteção dessas pessoas que, de alguma forma, atuam mais fortemente do que o cidadão comum. E, por último, nós temos a reforma política sendo discutida no Congresso, discutida no Parlamento, né, e precisamos trazer essa discussão fortemente para a sociedade participar mais da reforma política. Então, entrando no site da Marribo, nós temos lá um link para o site da reforma política, um abaixo-assinado para que a reforma política se dê o mais rapidamente possível. E acho que vale também como proposta na Consocial a promoção da reforma política o mais breve possível, né, que a gente possa acelerar, possa dar prioridade na votação da reforma política no Congresso. E só para finalizar, citar aqui o Herbert de Souza: só a participação cidadã é capaz de mudar o país. Então, participe, não se anule, não se ausente, não deixe que o outro faça por você. Quer dizer, busque a sua cidadania, o exercício da sua cidadania participando. E o site da Marribo para vocês entrarem, www.amarribo.org.br. O meu e-mail Lizete, Lizete Verillo, tudo junto, BRILLO, @amarribo.org.br. E estou disponível para as perguntas. Muito obrigada, boa noite.